brasileiras à resistência antimicrobiana. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Acho que a maioria já me conhece, sou Janine, trabalho no Núcleo de Segurança do Paciente do Agarram. Estou lá na chefia já há algum tempo, já antiga aí na segurança do paciente aqui no DEF. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acredito que vai ser uma tarde bem proveitosa. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Sandra, sou médica pediatra, atuo aqui atualmente estou na gerência de risco e serviços de saúde aqui no DF. Eu vou colocar aqui a apresentação para a gente, vou compartilhar a tela, só um minutinho. Só um minutinho. Acho que O áudio está no mudo. Ok, a gente está... Acho que agora eu vou conseguir compartilhar com vocês. Oi? Só lembrando que a nossa reunião será gravada, né? Pessoal, então a ideia hoje é a gente ter um bate-papo, conversar um pouquinho sobre investigações de óbitos, né, as dificuldades que esses profissionais encontram do núcleo, em relação à receptividade dos profissionais, dos gestores. Então, é um momento de diálogo, sempre que vocês se sentirem confortável para compartilhar algum questionamento, a gente pede que levanta a mão durante a nossa fala mesmo, para a gente conseguir interagir, para que essa tarde seja uma tarde de bate-papo, né? A intenção é a gente trocar ideias, trocar experiências, né? E conseguir avançar um pouquinho nessa pauta que a gente sabe como ela é complexa no nosso dia a dia, nas rotinas do núcleo de segurança do paciente. O que a gente observou? Né? A gente teve uma mudança de perfil dos pacientes familiares. Então, hoje, a gente tem pacientes, né, pessoas usuárias do serviço de saúde, muito mais conhecedoras dos seus direitos, né, sabendo como procurar as informações, que hoje é muito fácil. Então, a gente percebeu essa mudança. Teve o seu lado bom, né, que a gente tem hoje, tanto pacientes como familiares mais participativos, né, compartilhando o cuidado. Isso é bem benéfico, né, para o paciente. A gente sabe quanto isso melhora a segurança do paciente. Só que, associado a isso, a gente também teve um aumento das divulgações quando os eventos adversos acontecem. Então, a gente vê direto na mídia quando ocorre algum evento adverso, quando ocorre algum óbito associado à assistência, a gente vê uma repercussão midiática muito forte, e isso acaba interferindo um pouquinho durante as nossas investigações, quando a gente vai tratar isso com os profissionais que estavam envolvidos nesse cuidado. A gente observou, então, que durante essas investigações, os serviços começaram a ficarem mais na defensiva, né? Às vezes algum discurso culpando o paciente nesses processos, e isso dificulta muito as nossas investigações, e a gente observa que isso é uma parte complexa do serviço do núcleo. Quando ele vai conversar com a equipe envolvida, a equipe já fica bastante na defensiva, isso acaba sendo uma barreira no processo investigativo. Associado a isso, né, a gente também observa que os próprios núcleos, em algumas situações, né, claro que a gente não está generalizando, algumas situações pontuais, que a gente observa até os próprios profissionais do núcleo com uma certa dificuldade, né, às vezes na defensiva durante, quando a gente vai abordado, acho que tem um microfone dando interferência, pessoal. Então, ao próprio às vezes a gente observa que os profissionais no núcleo têm um pouquinho de dificuldade, ficam um pouco na defensiva, e a gente sabe que o processo de investigação, quanto mais a gente chamar esse profissional envolvido, conversar, ter um bom diálogo, melhor a gente vai conhecer esses fatores contribuintes, a gente vai conhecer essa causa raiz, né, do que gerou esse evento, e a gente vai conseguir mudar
que esse é o grande objetivo quando a gente faz uma investigação, né? A gente conhecer esse fator e conseguir transformar o nosso serviço para que ele não volte a acontecer. Então, a gente sabe que hoje as principais dificuldades dos núcleos de segurança do paciente para investigar, a gente sabe que tem uma resistência muito grande em negação da equipe assistencial, como eu já abordei aqui. Às vezes, o núcleo ele encontra ainda uma falta de apoio dos gestores, né, da direção, então ele se sente um pouco perdido nesse processo, desse diálogo com os profissionais envolvidos. E a gente também encontra, em alguns casos, até falta de conhecimento ou inexperiência em relação ao assunto. Então, às vezes, tem uma dificuldade na utilização de alguma metodologia, né? Ou, às vezes, até mesmo inexperiência em utilizá-la. E a ideia hoje é a gente ter um bate-papo aqui, trocar um pouquinho de experiência, saber como que a gente pode conhecer melhor essas ferramentas, como aplicá-las nos nossos serviços. E a gente gostaria muito de você ficar à vontade para compartilhar as experiências. Se tiver algum questionamento, a gente está aqui para tentar auxiliá-los nessa parte. Bom, vamos começar nossas perguntinhas, né? A gente separou aqui algumas questões que a gente achou bem pertinente, né? Então, todo óbito ele deve ser investigado? Qual o papel da equipe do núcleo na investigação e tratativa desses óbitos? Quando o núcleo de segurança do paciente recebe a notificação de óbito, né? Qual a primeira ação? O que se deve fazer frente a essas questões? Vou abrir aqui para o nosso grupo de especialistas para nos auxiliar essas perguntas. Vou começar, Janine? Vamos começar. A primeira coisa é não desesperar. Muita calma nessa hora. É um assunto bem delicado, né? Tratar um óbito no ambiente hospitalar e muitas vezes, dependendo da cultura dessa instituição, da cultura dessa equipe, a gente se depara com pessoas, nossa, mas você está vindo aqui investigar, eu fiz tudo certo. Então, já existe uma barreira. Mas o que a gente precisa entender, né? Fazer algumas perguntas junto a essa equipe e tentar explicar da melhor maneira possível, né? Que o nosso foco realmente é entender o que aconteceu e o que a gente pode fazer diferente com aquilo que nós temos dentro da nossa instituição, né? Dentro dos recursos disponíveis ali no nosso hospital. Então, assim, é importante a gente analisar, assim, todos os óbitos. Muitas vezes fica inviável para o núcleo de segurança estar avaliando todos os óbitos do hospital, dependendo do número de óbitos que tem na sua instituição, né? Na minha instituição, a gente tem quase 300 leitos, então a gente tem um número considerado de óbitos. E o núcleo de segurança, ele tem que achar pessoas parceiras para estar auxiliando. E um dos parceiros são as comissões obrigatórias que existem na instituição. Então, a gente tem a comissão de óbito, né, que analisa todos os óbitos, que hoje a gente precisa, eu estava até conversando mais cedo, né, com o pessoal aqui da Geris, com o Renato, que a gente precisa ter uma aproximação maior e ter uma parceria maior, um fluxo bem definido, já que não é obrigatório os núcleos de segurança estar dentro dessa comissão, mas a gente entende como muito importante estar trabalhando com a comissão de óbito e também as outras comissões, que é o óbito materno-fetal também, que a gente vê que a gente consegue estar mais inserido, né, no óbito materno realmente, porque já é uma cultura mais bem estabelecida dentro das instituições. Então, a gente precisa usar algumas ferramentas, né? Eu até vou disponibilizar depois para a Geris uma ferramenta que a gente utiliza, eu trouxe ela aqui, que é tipo um checklist, um formuláriozinho, onde a gente começa a fazer perguntas, né? Se realmente aquele óbito era irreversível, se era um paciente já paliativo, se já era um paciente com prognóstico, né, ruim, e aí a gente começa a analisar para ver se realmente houve algum evento adverso, né, durante esse óbito. Então, o papel do núcleo realmente é fazer essa investigação e se houve algum evento, né, seja relacionada ao cuidado, à assistência à saúde, a gente precisa sim ter uma tratativa, fazer um plano de ação, envolver essa equipe também, né, nesse desafio que é entender o que aconteceu nesse óbito. Isso, como a Janine disse. Inicialmente, a gente precisa entender todos os óbitos da instituição, né? Para saber se aquilo teve alguma relação com assistência ou não. E aí, aqueles que tiverem relação com assistência, a gente dá continuidade na investigação robusta, como a gente está acostumado a fazer, né? Não quer dizer que todos os óbitos a gente precisa montar todo aquele fluxo que a gente já faz. Mas a gente precisa entender se aquele óbito teve alguma relação ou não
com a assistência, né? E quem apoia muito a gente são as comissões de óbitos, né? Então, assim, embora a gente não seja obrigatória a nossa participação na comissão, é importante a gente ter esse vínculo com eles, para que eles também possam orientar a gente, né? Aquele óbito teve relação com assistência, então aquele óbito a gente já sabe que a gente vai precisar investigar e aprofundar para tentar entender o que aconteceu, né? O que levou aquele óbito. A gente também observa que em alguns serviços, quem está ali no núcleo, às vezes até desconhece quem é o servidor, né, ou o funcionário que trabalha no comitê de óbito. Então, acho que é interessante, como né, passou procurar saber quem são os responsáveis, né, quem é a equipe responsável por esse comitê, buscar pessoas que são parceiras. Então, a gente sabe hoje, né, quem a gente da segurança, a gente sempre procura pessoas que têm essa percepção, que conhecem essa importância, né, que chama para o diálogo, né, então chegar, se apresentar, olha, caso você perceba, a gente está aqui como uma parceria, sempre colocar um núcleo, colocar a segurança do paciente como uma parceira na avaliação desses eventos, até para desmistificar um pouco qualquer tipo de posicionamento punitivo que às vezes, né, as pessoas criam essa concepção que o núcleo tem, que o núcleo vai chegar, que o núcleo vai querer trazer algo punitivo, algo pejorativo para o serviço. Não, né? A gente está muito ali como parceiro para ter um olhar mais específico, identificar que às vezes aquela situação ali foi uma situação relacionada à assistência. Então, conhecer essas pessoas, buscar parcerias, buscar pessoas chaves nesse processo, eu acho que é uma coisa que contribui muito para que a gente tenha essa proximidade, tanto, né, essa proximidade do profissional que atua no segurança do paciente com os do comitê de óbito, né? Eu acho que é uma parte fundamental também desse processo. Precisa estar sempre junto, né? Trabalhando junto com eles, né? Eles acabam que apoiam muito a gente, né? Na investigação e no desenrolar, né? Da análise, né? E aí, se a gente não tiver esse vínculo, fica mais difícil, né? Analisar os eventos, né? Analisar os óbitos, né? Uma coisa interessante ali, quando a gente recebe o óbito, né, a notícia do óbito, então, assim, a pergunta, né, o que o núcleo deve fazer? Então, quando a gente recebe a notificação que houve um óbito, aí a gente já, né, vai realmente analisar esse prontuário, entender o que aconteceu, para ver se a gente vai abrir essa investigação mais aprofundada ou não. Outro método é fazer buscativa realmente dos óbitos da sua instituição, né? Hoje o nosso sistema, né, quem é CESA, e eu acredito que a maioria dos prontuários são eletrônicos aqui no Distrito Federal, então fazendo uma buscativa, né, desses principais óbitos, mas geralmente quando já chega essa notificação para o núcleo, né, a gente já acende o alerta vermelho e realmente pode ter sido um evento adverso grave que ocasiona o óbito desse paciente. Então é sempre importante a gente estar atento a esses contextos que estão acontecendo, né, na instituição. Também a gente recebe de várias maneiras, através da mídia, às vezes através de outra instituição, através da Geris que manda para a gente, né? Então, a gente sempre precisa, né, estar buscando, né? Buscando Ouvidoria, os canais de comunicação, né, doutora? Eu vou compartilhar esse formulário. Sim. Eu vou só compartilhar esse formulário que a Janila comentou. Gente, acho que ele é bem interessante. Enquanto isso, acho que a Muriel está molhada. Se quiser compartilhar, Muriel. Isso. Gente, eu queria, é uma pergunta, porque, por exemplo, eu já tentei aqui o meu rolê com a comissão de óbito aqui, só que a comissão de óbito adulto só faz contagem dos óbitos. E aí, quando eu vou atrás de alguma informação, eles falam que os relatórios são confidenciais. E aí eu fico no mato sem cachorro, sabe? Tipo, porque eu vou ter que fazer a investigação, a mesma investigação que eu tô fazendo, que eles fazem lá, eu vou ter que fazer aqui, porque eu não vou saber se é falha assistencial. Como é que funciona para vocês? A gente também tem essa dificuldade, Muriel, não é só aí na sua instituição
Mas o que a gente está tentando? Uma aproximação via ou a gerência, né, que é a HMAJ, o HCI, as gerências que estão acima, juntar a direção para a gente tentar realmente essa aproximação, entendendo que o evento é da instituição, né, não é de uma comissão ou de um profissional específico. Então, a RDC, ela deixa bem claro, né, RDC 36, que a gente tem a obrigatoriedade de estar investigando esse evento, e aí realmente são conversas, né, são pactos, acordos, e é importante inserir a direção da instituição junta para estar apoiando o núcleo de segurança do paciente, porque senão fica parecendo que a gente está se intrometendo em algo que não é nosso, né, e não, o objetivo não é esse. Então, realmente, é uma cultura que a gente precisa melhorar e quebrar essa cultura aí, né, de sigilo, nesse caso que é da instituição o evento, caso. Uma pergunta para você. Janine, vocês analisam todos os óbitos ou somente os que a comissão de óbitos repassa para você como suspeito? Então, hoje eu não analiso todos os óbitos, como eu falei para vocês. Então, quando a investigação chega para a gente, se chega através de notificação de evento adverso, a gente faz uma análise do prontuário desse paciente e identifica, conforme esse questionáriozinho, esse formulário que está sendo compartilhado, a gente verifica se tem possibilidade de ter evento adverso. Se existe a possibilidade de ter evento adverso, aí a gente faz a investigação mais aprofundada do óbito. Então, hoje a gente não consegue investigar todos os óbitos, mas a gente faz uma análise, principalmente desses óbitos que chegam para a gente através de notificação ou através de busca ativa, né? Eu acredito que muitos núcleos fazem busca ativa em prontuário, e às vezes a equipe não notifica, mas a gente pega em busca ativa esse prontuário desse paciente, e a gente vai... Esses dias eu estava até conversando com a minha equipe, achou uma perda de sonda, foi analisar, pegou 27 eventos nesses mesmos pacientes. Então, aí às vezes o desfecho é o óbito e a gente vai analisar se realmente a causa do óbito foi um evento adverso. A gente conseguiu projetar, Janine, o formulário que se você quiser falar um pouquinho dele também. Eu gosto muito desse formulário, ele é um formulário que ele direciona muita gente para realmente entender, né, o que aconteceu com esse paciente. Então, a primeira pergunta trata-se de um caso terminal, irreversível, era um paciente que estava ali, né, com um diagnóstico já de câncer, por exemplo, ou era um paciente que estava em cuidados paliativos. Se sim, né, aí a gente vai para o J, o tratamento foi efetuado, o óbito justificado, né, já pergunta. Se não, aí ele vai te direcionar para o 2, aí você vai ver, né? A complicação era esperada, não era? Então, são perguntas muito chave, que vai direcionando a gente a realmente ver se foi um evento adverso. Aí ele vai te aprofundando nas perguntas, né? Era esperado, não era? Tudo que era necessário estava ali, as ações tomaram foram assertivas, não foram? Né? O paciente irresponsável estava sabendo do que estava acontecendo, das ações, e aí ele vai direcionando a gente, e na primeira pergunta, se era terminal, né? Então o óbito já estava justificado. Lembrando que muitas vezes a gente tem, na pandemia, a gente viu uma mudança muito grande no nosso perfil, eu acredito que na maioria dos hospitais da SES, de perfil de paciente chegando muito grave, até a gente discutiu isso na última reunião, né, Renato? Então, muitas vezes, o paciente já estava em paliativo, mas a gente sempre dá uma olhada, porque às vezes aconteceu um evento que, né, realmente ocasionou o óbito. O paciente ia morrer, mas foi acelerado, digamos assim, entre aspas, né, aquele óbito do paciente. Então, é importante a gente dar uma lida, entender, conversar com a equipe. Muitas vezes a gente vê muito poucas informações ali disponíveis no prontuário. Então, às vezes, a gente se desloca, vai até aquela equipe, conversa com ela para tentar entender um pouco, ou aquele médico que estava assistindo aquele paciente para entender o contexto também, porque às vezes só no prontuário a gente não consegue, né, saber exatamente o que aconteceu. Eu acho importante o que a Janine falou, né? Por mais que o paciente, às vezes, ele seja um cuidado paliativo, que tem um prognóstico muito reservado, é importante a gente entender que o evento adverso, ele pode, às vezes, acelerar o óbito desse paciente. Então, não é porque ele é um cuidado paliativo, porque ele é um paciente terminal, que a gente não vai analisar aquele óbito, ou que a gente vai aquele evento, a gente vai descartar aquele evento, né? Então,
Uma lesão por pressão no paciente que é cuidado paliativo ou um cuidado de um paciente terminal, ele tem que ser analisado também, né? Porque ela pode sim acelerar o óbito desse paciente, né? E aí o que a gente vai fazer, né? Porque, né, a gente não pode também nessa premissa, né? Ele vai morrer, então ele vai morrer de qualquer jeito, né? Então por isso a gente não vai fazer nada. A gente não pode ter isso em mente, né? Como núcleo de segurança do paciente. Muito pelo contrário. Porque às vezes é um paciente em cuidados paliativos, mas ele não está em processo ativo de morte, né? Não está com características de gravidade tão presentes, e a gente tem que seguir com essa investigação. Eu queria questionar vocês, assim, no trabalho de vocês têm algum instrumento similar, né? Vocês utilizam alguma metodologia para essa investigação? Queria ouvir um pouquinho aí. O que vocês acham? Compartilhem um pouquinho com a gente. Se quiserem mandar mensagem pelo chat também, a gente está aqui atento. Mas no serviço de vocês já têm um instrumento, né, algo estruturado para avaliação desses óbitos associados à assistência? Alguém poderia compartilhar um pouquinho com a gente? A gente aqui da HRC, eu acho que fez o primeiro Londres foi ano passado, né? E a gente não tem ainda esse instrumento, eu estou até pegando aqui tirando um print, roubartilhar mesmo da Janine. Olha, Porque, caraca, gente, você vai fazer a primeira vez, é uma lapada na muleira, entendeu? Toda hora é um não, e assim, as pessoas acham, por exemplo, eu tenho um diretor aqui, que ele é muito gente boa, sabe? Muito gente boa. Mas a galera ainda não entendeu como é que faz gestão. Ele acha que, tipo, tá te apoiando, não te atrapalhando. Entendeu? Só não... Não, e já é ótimo. Só o não te atrapalhar já é ótimo. Mas, por exemplo, na hora de ir conversar com a galera para bater nos peitos, ninguém quer ir. Tu vai sozinha. Sim. E aí se vira, negão. E como é que você chega? Você chega nas enfermeiras, e as enfermeiras já querem te dar uma pedrada, né, primeiro. Porque primeiro que não tem álcool, não tem, aí tu acha que já é tua culpa. O médico, tu não consegue chegar. Então é assim, é eita atrás de vixe. eu acho que a gente entra na segunda pergunta, né, Renata? É. Justamente. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né, sobre essas questões, né, que envolvem a direção durante a investigação, né, durante a resistência. Então, a gente separou uma pauta para esse tópico também. Pessoal, alguém quer compartilhar mais alguma? No chat tem aqui. Deixa. Vou abrir aqui o chat. Só um minutinho. Pedro, né? Ó, vou ler aqui o comentário do Pedro. Daiane, analisamos todos os óbitos. Temos parceria com a gestão, onde a equipe é orientada a notificar todos os óbitos, mesmo que eles sejam esperados ou não. Ó, bacana, né? Ler aqui, a Larissa colocou aqui para a gente. Sim, aqui mantemos uma comunicação com a comissão de óbito, no Núcleo de Segurança do Paciente investiga caso tenha suspeita de evento grave. Aqui no São Francisco, o INSS participa da comissão de óbito ativamente e utilizamos um modelo parecido com esse que foi apresentado. Que bacana, né? Alguns locais a gente observa que essa parceria ela já é mais sólida, né? Já funciona, e a ideia é exatamente essa, que a gente construa, né, esse vínculo, que procure essas pessoas-chave, esses parceiros, né? Porque sempre no local tem aquele profissional que entende o papel do núcleo, né, com uma forma mais densa, que é parceiro, que abraça, né, as pautas que a gente propõe. Então, acho que a ideia é começar por aí, é começar propondo essas parcerias, né, conversar e orientar a gestão sobre o papel do núcleo nessa investigação. A Dimítria está com a mão levantada. Pode compartilhar. Olá, Olá. não é a Dimitra, não, é o Juan, estou utilizando o login dela. Fique à vontade, Juan. Eu sou enfermeiro do NSP aqui do Instituto de Cardiologia e a gente tinha um pouco de dificuldade, né, até então com a comissão, porque por ela ser dirigida pela medicina, e aí estava tendo um pouco de
diferença daquilo que de fato é a própria comissão, né? Então, eles estavam acreditando muito nessa parte de discutir apenas os óbitos, o que é bom, mas a gente precisa fazer uma investigação um pouco mais afinco e entender se... Então, eles passavam muito a questão de caso, porque aqui é um hospital-escola, né? Então, servia como aprendizado, porque nós temos residentes, tanto médicos e de enfermagem, mas aí, de um tempo para cá, nós estamos buscando participar um pouco mais e ficar atento a essas questões de evento. Quando a gente encontra assim, um caso de evento mesmo, nós já somos informados pelos próprios gestores. E a gente já faz todo aquele processo de Londres, né? E aí nós fazemos a investigação até dos que não vão a óbito, que aí a gente implementa o ISHCAL aqui com todos os gestores já com planos de ação, inclusive para mandar para vocês. A Geris gosta disso no prazo, né? Pessoal, eu vou voltar aqui a apresentação e a gente vai continuar. Só um minutinho aqui. Deixa eu voltar aqui. E a gente já vai para o próximo tópico. Acho que já voltou aí para vocês. Tela cheia. Ok. Bom, né? Em relação, então, né, se eu me deparar com... Agora vamos caminhando, né? A gente já entendeu um pouquinho sobre essas notificações, sobre a importância dela, e vamos falar um pouquinho sobre nossas barreiras, né, no decorrer desse processo, né? Então, se eu me deparar com um gestor da unidade resistente, o que devo fazer? Né? Se meu diretor não permitir a investigação, perdão, eu posso fazer alguma coisa para que, perdão, gente, aqui está cortado. Agora sim. Se meu diretor não permitir a investigação, eu posso fazer alguma coisa para que eventos semelhantes não ocorram novamente? E aí, gente? Gestores, né? Essa complicação que a gente tem às vezes. É claro que a gente, né? O Juan trouxe um exemplo bem bacana, né? Que lá na instituição dele, a própria gestão já traz, né, o núcleo para essa investigação, mas a gente sabe que isso às vezes não é uma coisa geral, né? Infelizmente não. Então a gente ainda tem gestores que têm alguma dificuldade, que ficam às vezes sempre na defensiva, que às vezes entendem essa investigação como algo que pode ser punitivo, algo que pode gerar algum desdobramento pejorativo ou ruim, né, para a visão do hospital. E o que a gente faz com esse gestor, né? Como orientá-lo para tentar desmistificar essa percepção errônea, né? Então, para quer compartilhar? Então, eu acho que quando a gente se depara com uma situação dessa, a gente primeiro precisa analisar que a cultura de segurança ela ainda não está institucionalizada, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Porque quando a gente tem a cultura já fazendo parte da instituição do entendimento, a gente não vai ter essa dificuldade. Porque as pessoas, né, os gestores, a alta gestão, média gestão, ela vai entender o objetivo daquela investigação, daquela análise. E aí eu acho que a gente precisa voltar para trás para tentar resolver realmente essa questão, para a gente não ficar só apagando, né, incêndios, né? Porque senão a gente sempre vai se deparar com o mesmo problema. E aí trabalhar muito a cultura de segurança do paciente na instituição e com alta gestão e com média gestão. A gente trabalha muito, e aí é algo que a gente às vezes peca um pouco, né? A gente trabalha muito com quem está na operação e às vezes esquece de trabalhar com eles, né? Da alta e média gestão, e aí tá a dificuldade deles entenderem o nosso papel. Eu tenho um pouquinho, pelo menos quando a gente olha para o programa. Né? No programa a gente lançou em 2013 e cria um núcleo. Né? Então foi uma coisa que se a gente parar para pensar, foi uma lei, né, que os serviços tiveram que se adequar, e nem sempre a gente vê que o gestor ele tinha essa percepção e que isso foi uma necessidade da gestão por entender os benefícios de um núcleo de segurança do paciente bem estruturado, como isso melhora a qualidade do serviço, né? Então, a gente ainda, depois de 10 anos, né, a gente ainda tem essa questão, olha, existe o núcleo porque tem a lei que tem que ter um núcleo, né? Mas, às vezes, esse gestor ele não foi preparado, principalmente durante a sua formação, né, de uma forma geral, enquanto nós profissionais de saúde, ou então profissionais da gestão, eles não tiveram essa formação sobre entender e compreender essa importância, os benefícios que isso traz, como isso
né, vai gerar uma satisfação, né, do paciente melhor. Então, a gente também tem que atuar nisso, né? A gente também encontra essa mesma resistência, né? Eu estou agora numa função de gestão, mas quando eu vou falar com outros gestores, eu também tenho que parar, eu também tenho que convencê-lo, né? Orientá-lo sobre essa importância, porque o gestor ele não teve essa formação, né? E essa necessidade do núcleo, em algumas circunstâncias, elas não partiram, né, do serviço, elas foram colocadas, né, graças a Deus, em função dessa lei, que ela é extremamente necessária, mas eu acho que a gente é igual, É a lei, né? como você mencionou, a gente também tem que parar um pouco, e além de trabalhar a cultura não, né, com assistencial, também trabalhar a cultura com a gestão, né? Isso. Eu queria também compartilhar um pouquinho assim, essa questão da gestão, né? Eu, assim, presto consultoria para hospitais privados e trabalho no hospital público. Então, muitas vezes a gente vai implementar o núcleo de segurança, a primeira coisa, a gente vai notificar para Anvisa eventos adversos graves e óbitos, porque o gestor ele tem medo assim, nós vamos ser punidos, vai fechar meu estabelecimento. Então, realmente, esse trabalho de conscientização ele é muito importante para a alta gestão, né? Que eles entendam que não, que isso é um processo de melhoria, né? Dentro da instituição, além de ser uma instituição transparente, né? Ética, que trabalha realmente pensando no paciente, né? Na necessidade do paciente, na segurança do paciente. Então, quando a gente mostra esse outro lado, né, que o evento adverso é ruim para a instituição em si, muitas vezes sim, mas o que a gente vai fazer diferente? Não dá para continuar deixando esses eventos acontecerem e a gente não fazer nada diante disso. Quando a gente fala do gestor da unidade, gestor resistente, e esse ano a gente teve muitos eventos relacionados a procedimentos cirúrgicos, e é uma equipe mais resistente, né, a trabalhar esses eventos adversos. E a gente começou a se reunir, a discutir, a mostrar, porque eles nem sabiam que aquilo acontecia. Então, é muito importante, às vezes, ter esse momento, né, ter essa agenda com o seu diretor, com o gestor, com o gerente, com o supervisor, chefe de unidade também, para a gente estar ali discutindo, aprendendo e trazendo esses dados. Porque muitas vezes, quando a gente não tem o dado, né, a gente nem sabe o que realmente está acontecendo, estamos no escuro. E quando a gente trabalha um pouquinho que a ciência da melhoria, a mudança, né, a mudança de cultura, ser resistente, antes eu achava assim, nossa, pessoa resistente, chefe resistente, é muito difícil, é ruim, não. É bom, porque é um canal, é uma porta ali para você chegar, né, e acessar e conversar sobre aquilo. Esse ano a gente começou a trabalhar com esses eventos cirúrgicos, né, doutora Sandra, lá na minha instituição, e aí deu muito burburinho da equipe, né, de cirurgiões, falando, no começo eles foram bem, assim, resistentes mesmo, mas depois que a gente começou a conversar com eles, a explicar qual era o objetivo, por que a gente estava investigando, que a gente não estava apontando o erro, porque muitas vezes surge, né, tipo assim, quem é o culpado, né? A culpa não é nossa, a gente está aqui trabalhando, fazendo tudo certo, aí vem o núcleo de segurança falar os meus eventos adversos, jogar no ventilador os meus eventos adversos, e aí agora, assim, a gente já vê que no começo não foi fácil, mas que hoje a equipe já entende, já fala sobre isso, já tem menos resistências, e aí nós levamos para as reuniões, para as discussões, encaminhamos via SEI, né, não sei, fazemos SEI sigiloso, para que eles também coloquem lá o que aconteceu, ouvir o outro lado da história, porque muitas vezes também eles não se sentem, né, ouvidos, e muitas vezes questionados, é ruim ser questionado realmente, né? E aí, a gente tem trabalhado dessa maneira, tem dado muito certo, né? Então, não achar porque a pessoa é resistente, a gente não pode falar sobre isso. Então, trazer, e quando o gerente foi falar com outros gerentes de outras especialidades, clínica médica, gerência de apoio diagnóstico, falou assim, mas eu também recebo, eu também discuto os meus eventos adversos, não é só você. E aí isso trouxe, eu acho que, né, trouxe realmente, não é uma coisa pontual, só sua, do seu setor, da sua equipe, mas nós estamos todo mundo aqui trabalhando para melhorar a segurança do paciente, propor melhorias. A gente tem que... Pode falar, Sônia, Com relação ao que o Ana falou, abordou aí no início, né, da criação do núcleo de segurança, chama a atenção da gente que
os núcleos de infecções relacionadas à assistência foram criados muito antes, né, da saúde, e houve muita resistência no começo, sobre essa época. Então, assim, era muito difícil, mas o que a gente chama atenção é que esses mesmos gestores que aceitam e trabalham até, proporcionam alguma forma de se trabalhar com relação a infecções relacionadas à assistência, às vezes eles mesmos são resistentes à questão do trabalho com segurança do paciente, que está ali, está junto, né? Eu acho que está imbricado. Então, eu acho que o que a Cíntia falou, o Renato falou, a gente às vezes tem que, e a Janine, tem que dar voltar para trás, como diz o outro, né? Sem querer ser redundante já sendo, para voltar aí para ter esse esclarecimento, né? Porque sem a gestão é muito difícil trabalhar. Eu digo que é praticamente impossível, né? E esse trabalho, né, como a Janine falou, de perseverança, de você ter que ir lá, aí vou bater a porta, você vai virar as costas, não fazer aquele, né, aquele batido de ombro com careta, isso vai acontecer, mas conforme vão vendo que o seu trabalho é sério, que não é punitivo, que é para melhoria, que é o grande mote, é a segurança do paciente. E se o paciente está seguro, o profissional fica seguro, o profissional tem que entender isso, né? Então, alguns têm dificuldade. No caso da gestão, ele tem que entender que se o paciente está seguro, a instituição dele está segura. Então, eles têm que, mas precisa, é o óbvio que às vezes tem que ser dito, né? Parece muito óbvio para a gente, para quem trabalha no núcleo de segurança e tudo, mas às vezes para eles não. Então, a gente tem que, isso eu estou só corroborando aqui os que meninos falaram, porque como eu sou mais antiga, eu me lembrei muito da implantação da CCI, da CCIH, né, naquela época, e houve muita resistência, mas você vê que hoje, apesar de ainda ter muita dificuldade, mas avançou bastante, né? A gente tem um outro modo, né? E os mesmos gestores, às vezes, aceitam muito bem. Então, é uma questão de perseverar, dar um passo para trás mesmo, e a luta, e junto, né? O que a gente tem uma dificuldade, outro vai ter outra, a gente tem que se unir mais, eu acho, né? Em termos de os núcleos, né? Trocar cada vez mais experiências, né? Que é essa ideia aqui hoje, né? Também. E acho que é importante também lembrar assim, que a gente não gosta assim, a gente é educado na nossa formação a não errar, né? Então, a gente não tolera o erro, né? Desde a nossa formação, né? A gente não pode errar, a gente está aprendendo e não pode errar, né? Diferente de outras profissões, de outras áreas. Então, isso torna também muito difícil, né? Você falar do erro com um grupo de especialistas, né? De cirurgiões, né? Enfim, com autogestão. Então, entender também essa dificuldade da nossa formação, né? Até a gente mesmo, às vezes, né? A gente fica sentida quando a gente erra, né? Um indicador que vai errado, alguma informação que foi errada. Isso para a gente é muito cruel, e isso vem da formação da gente. Então, talvez a gente também vai precisar também mudar, né, um pouco a nossa formação para a gente começar também a ver que o erro faz parte, né? Assim, e não é aceitar o erro, né? Mas, assim, ele vai fazer parte do que eu vou fazer para evitar. Eu acho que eu tenho um exemplo assim de vida, né? Eu fiz consultório uma época, sou pediatra, trabalhei em terapia intensiva pediátrica durante 33 anos. E agora não estou mais na assistência, mas eu uma vez com uma paciente que apareceu e me veio com alguns hematomas, ficou um caso suspeito, a criança ficava com cuidadores, e eu usei o termo para a mãe, vamos investigar, precisamos fazer investigação diagnóstico, mas eu não usei o termo diagnóstico. Essa mãe ficou muito revoltada comigo e disse que era um absurdo, se sentiu extremamente ofendida, o que eu estava pensando dela e tal. Estou resumindo aqui. Então, eu acho que, às vezes, o termo também investigação, quando a gente chega para a equipe, para a gestão, a gente já tem isso, no subconsciente. A pessoa não está nem pensando naquilo, ela diz, vou investigar. Aí já vem esse outra vertente, né? É uma oposição minha, porque eu por experiência, né? E aí eu penso que usar o termo análise, quando a gente for fazer alguma coisa, ou, sei lá, talvez análise porque muitas vezes o que a gente fala, uma palavra que a gente usa, ela já bloqueia ali, e ali acabou. Você não consegue mais nada, a porta fechada, e depois que fecha para você abrir é muito penoso, né? Então, a gente, talvez essa abordagem, até com a gestão mesmo, porque somos todos seres humanos, né? Então, todo mundo tem sua cultura
que está lá de casa até, né? De mídia, de uma série de coisas. Então, a gente talvez usar esse termo quando tiver que fazer alguma coisa, mudar, né? Não usar investigação, porque para muitas pessoas é um peso muito grande. Né? E é até interessante que, às vezes, quando a gente vai falar com essa equipe, ele fala, denúncia, SRE, de onde está vindo? É vigilância sanitária, quem foi que te trouxe isso, né? De onde veio? Então, para essas equipes mais resistentes, ter uma linguagem também né, um pouco menos formal, talvez, a NAS, explicar realmente, né? Porque a gente pensa como núcleo, né? Que todo mundo está na mesma visão que a gente, mas não estão. E o óbvio não é óbvio. Aprendi. Ó, bacana, hein? Alguém tem algum ponto? Acho que a gente tem alguém com a mão levantada. A Rejane. Fica à vontade. Oi, Renato. Não, Olá. era só mesmo para falar, tudo bem? Reiterar essa fala aí da Janine sobre a questão da investigação. Realmente, hoje a gente aqui conseguimos avançar um pouco nessa questão da investigação dos óbitos e eventos adversos graves, né? Trazendo essa parceria junto com a comissão de óbito. E, além disso, acabou que a gente faz as reuniões com a equipe. Nós notamos nas primeiras reuniões, algumas equipes, principalmente médicos, eles realmente chegam com uma resistência, né? Realmente muito fechados, e aí a gente deixa eles falar, a gente fala um pouco sobre o trabalho do núcleo, e aí a gente deixa eles entenderem o processo todo, e aí eles realmente começam a ficar mais colaborativos. E até começam a falar de outras demandas e trazendo outros, né, há alguns anos, muitas vezes eles fazem essa fala. Então, acho que a forma da abordagem é realmente fundamental. A linguagem que a gente utiliza para que a gente tenha sucesso nessa investigação com eles. Excelente, é bem isso mesmo, Regiane. A abordagem, ela faz total diferença, né, nessa primeira condução. Mais alguém está com a mão levantada? Acho que não. Bom, então, gente, né, continuando nessa perspectiva, né, como proceder nas entrevistas, né? Quem deve participar desse momento? O que são fatores contribuintes e como descobri-los? Eu acho que, pegando já o gancho dessa nossa última fala, eu acho que esse momento da entrevista, ela é algo que a gente tem que pensar muito bem quando a gente vai começar, porque ela pode, né, conduzir de uma forma muito boa e, às vezes, uma palavra que a gente utiliza ali no começo pode, né, ter uma outra consequência. E isso fica muito forte quando a gente vai conversar, né, com um profissional que foi envolvido. Então, essa primeira abordagem, explicar, né, o que você está fazendo ali, que não é seu papel punir ninguém, né, que a gente está tentando descobrir e melhorar a qualidade do serviço, né, evitar que situações parecidas aconteçam. Aí eu tive uma experiência, né, num serviço que eu trabalhava, que a gente tinha equipes, né, para essas entrevistas. E a gente nunca ia sozinho. A gente sempre ia ali no mínimo com 2 pessoas, de categoria profissionais diferentes, né? Então, ou era um enfermeiro, um farmacêutico, então a gente sempre buscava um profissional de outra categoria para entender, né, essa conversa, e sempre na primeira abordagem deixar muito claro que a gente está ali, né, também para acolher esse profissional, que às vezes ele também tem diversas questões emocionais envolvidas nesse processo. Então, a gente sempre demonstrava, a gente sempre foi muito treinado para demonstrar uma empatia em relação àquela situação, empatia em relação àquele momento que ele estava vivenciando, né? E eu acho que isso, pelo menos, me trouxe boas experiências. Assim, sempre que eu conseguia ter aquele profissional durante a minha entrevista de uma forma empática, acolhedora, demonstrando que eu estava ali para tentar melhorar a qualidade do serviço, não era meu papel levar nenhuma punição ou qualquer coisa do gênero, ou conseguir ter bons resultados. Assim, uma coisa que para mim foi bem esse primeiro treinamento antes de abordar com essa pessoa, né, de parar, não, eu vou estruturar o que eu vou fazer, né? Então tinha um instrumento para isso, né? Tinha como proceder, o que evitar de se falar,
né? Uhum. Eu acho que isso foi, para mim, foi uma coisa bem bacana, uma experiência bem bacana. A gente teve uma experiência na mesma instituição, Sim, né? né? Então, isso é pregado, assim, é protocolo, né? A gente não faz entrevista sozinho, a gente vai sempre em dupla, e o profissional também que vai ser entrevistado, ele pode estar acompanhado de algum colega, de alguma outra pessoa. A dupla é um perguntando, o outro anotando. É importante ter um questionário prévio do que vai se perguntar, né? Do que a gente vai fazer de levantamento. O ideal é que a gente faça em até 72 horas a entrevista, a gente não passe muito desse tempo, porque senão as pessoas acabam esquecendo, né, o evento em si. O importante é isso, é a abertura mesmo, assim, o que você vai falar, né? Então, assim, não estou ali para encontrar culpados, né? Não, a intenção não é essa, é sempre buscar oportunidade de melhoria, né? Porque a gente sabe que se o processo falhou é porque ele tem algo que precisa ser melhorado. E o que eu acho muito interessante que a gente fazia lá na mesma instituição é, no final, perguntar, né, assim, tem algo que a gente poderia ter feito diferente, ou a gente faria diferente hoje olhando? Né? Porque quando a gente já está fora do evento em si, é mais fácil, né? E para a gente também, que não participou do evento, é mais fácil também achar, mas como assim, né? Ele fez assim, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente não estava no evento, a gente não estava naquele momento, no calor da emoção, então tudo isso interfere, né? A gente fala muito de segurança do voo, e segurança do voo é isso, né? Tem um filme até de um piloto que vai pousar dentro do rio e depois ele salva todo mundo, não morre ninguém, mas depois conta ele é questionado da escolha errada que ele fez e como que ele... no Hudson. Mas é fácil a gente julgar quando a gente já está ali, né, ou sentado dentro na frente do computador, simulando de um simulador, ou quando o evento já passou, mas quando a gente está no evento, né, é muito difícil. E lembrar da segunda vítima, Sim. né, porque a primeira vítima é o paciente, a familiar, mas a segunda vítima é o profissional, né, que está envolvido no processo, que às vezes também é muito penoso para ele. É muito difícil falar, é muito difícil reviver tudo aquele processo novamente, né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso, nessa abordagem. Eu acho que a gente só tem essa dimensão quando a gente é um profissional que esteve envolvido no evento, então já passei por isso, já fui um profissional que esteve envolvido no evento, e já fui um profissional que também participou de entrevistas, né? Uma posição de entrevistador. E eu acho que ter essa empatia nesse momento é um diferencial, né? Que vai trazer uma condução muito boa nesse processo. Uma coisa que eu vivenciei, né, que a gente vivenciou, que é bem bacana, é você planejar esse momento. A entrevista ela não pode ser uma coisa aleatória, não pode ser um momento de conversa de corredor, né? Não pode ser algo que senta aqui, me conta o que foi e você coloca seu juízo de valor na situação, né? Mas por que você não fez isso, né? Não é o momento para isso, né? E tem que ser um momento planejado. Então, quanto mais você estruturar, tiver um roteiro, pensar nas palavras que você vai utilizar, pensar como deixar esse momento o menos traumático possível, acho que mais informações você consegue ter, você vai conseguir entender melhor quais foram esses fatores contribuintes, né? Você vai conseguir captar melhor essas informações. Eu acho que planejamento é uma coisa que vai fazer ser um diferencial gigantesco. Isso. Querem? Eu penso que quando a gente se depara com um evento adverso, um óbito, estou colocando de tudo, né? A gente sempre tende a entrevistar de imediato, ou querer falar imediatamente com quem estava diretamente no processo, né? E isso é bem difícil realmente. Mas eu penso que a gente precisa não ver só a pessoa que está, vamos simplificar aqui, estourou na mão de alguém. Então, esse alguém é uma vítima, mas tem todo um processo em volta. Então, a gente precisa fazer entrevista com outras pessoas. O que a gente observa, às vezes, é que pega, digamos, teve um erro de medicação com um determinado técnico, ele fez ali. Aí vai pegar ele, fazer entrevista com ele, fazer entrevista com o enfermeiro do plantão e acabou ali. Não é isso. Isso a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai continuar com aquela linha de punição, da cultura punitiva, né? Você vai direto. E você vê que aconteceu ali naquela hora, mas para trás tem todo um processo de barreiras que foram
que falharam, não aconteceram, a barreira não aconteceu, né? Porque a falha aconteceu. Pessoal, tivemos um probleminha técnico. Acho que voltamos. Vou pedir para a doutora Sandra continuar aqui a nossa fala. Então, gente, já tá dando? O que a gente estava falando era sobre essa questão de vocês sempre, a gente chamar para entrevista quem está na mão de quem estourou a bomba. Vou falar bem em termos rasteiros aqui. E a gente precisa ver o todo. Então, às vezes, você tem um plantão. Vou citar um exemplo, né? De um erro de medicação, aconteceu 9 horas da noite, mais uma medicação que foi colocada às 6 da tarde, e aí vão focar só nesse plantão da noite. Então, você precisa ver todo mundo que está ali envolvido, direto ou indiretamente, inclusive médico. A gente sabe que é muito difícil, eu sei porque, né? eu tenho que, né? É um desafio. Mas, dependendo de como a gente aborde, e o que o Renato falou, né? Como a gente vai abordar de início, a gente consegue chegar. E talvez eu não consiga chegar em todo mundo, mas um ou outro eu vou conseguindo chegar, e assim eu vou trabalhando para poder disseminar vagarosamente, ainda que vagarosamente, essa cultura. Porque senão a gente vai continuar dando murro em ponta de faca e fazendo isso, né? A gente diz que não é para ter uma cultura punitiva, nós do Núcleo de Segurança, mas quando eu vou fazer a entrevista, eu vou pegar só o técnico e o enfermeiro. Então, eu estou corroborando aquela fala de que não é punição, né? E eu tenho que ser o elemento de modificação dessa cultura. Nós, né? Nós todos aqui, né? Inclusive como pacientes, nós precisamos ter o seu elemento de modificação dessa cultura. Mesmo quando a gente for paciente, porque eu estou falando agora aqui como ter sofrido um agravo de um erro de medicação. Então, o que acontece? A enfermeira vir, não, nós já vamos falar, não, eu não quero isso. Eu quero uma outra coisa, vocês precisam fazer um plano de ação para isso não acontecer com ninguém mais. Porque a gente tem que pensar que nem tudo acontece na melhor temperatura e pressão. A gente tem hora que tem coisas que a gente não vamos ter o pega para valer dentro das unidades, vão ter coisas que a gente não consegue nem pensar. Isso é todo mundo, é médico, técnico, enfermeiro, fisioterapeuta, vai ser igual para todo mundo. Então, a gente precisa ter isso. Então, nossos processos, eles têm que estar amarrados, e aí a gente volta lá, se eu for fazer uma análise de evento, análise de óbito, eu preciso fazer por intenção real de ver onde é que eu tenho falha. A Janine citou uma coisa muito interessante aqui, que vocês foram ver um evento e viram 27 problemas. A gente tem a experiência disso também numa unidade pediátrica. Numa unidade pediátrica, unidade de terapia intensiva, nós fomos ver um evento e nós vimos várias coisas que precisavam de melhoria, e de melhoria, às vezes, urgente. A gente começa num evento e acaba, né, um chega notificado, mas que vira, às vezes, isso, né? Assim, também aconteceu bastante já. A gente começar a analisar e começar a ver prontuário e ver quantos, assim, outros eventos aconteceram que não chegaram até o MSP, né? Através de notificação. E com isso a gente vai descobrindo vários fatores também. Vários fatores e várias oportunidades de melhoria, né? Muitas. Só vou voltar aqui a projeção da tela. Só um minutinho. Continuando nesse tópico, né, de investigação, vou pedir aqui para a doutora Sandra, que ela tem alguma experiência exitosa, né, e com algumas metodologias, né, sobre... Então, Vou abrir aqui a pasta, doutora, com suas imagens. Com as imagens, né? Esse evento que eu vou mostrar aqui, não vou falar do evento, não, vou falar só do que a gente mostrou para a equipe entender o que a gente estava fazendo. A gente fez isso de uma forma dentro da unidade, uma unidade de terapia intensiva, não vou dizer o local, né? Não tem nada aí que mostre qual é o local. A gente tentou fazer de uma forma lúdica. Eu tive a grata satisfação e o privilégio de trabalhar com a psicóloga da unidade, do hospital.
uma pessoa que entendeu a segurança do paciente rapidamente e foi uma abordagem assim super, super legal, porque ajuda muito na hora da gente, até para abordar com quem a gente vai fazer a entrevista, né? A gente decidiu, ao invés de a gente pegar um evento, porque era começo, a gente estava fazendo treinamento, né? A gente decidiu fazer um evento que foi grave, foi sério, mas não teve óbito. Então, a gente decidiu fazer esse porque o óbito, ele, como os meninos falaram, né? Eu vou chamar de meninos, se eu sou vovó, eu vou chamar de meninos. O óbito, ele mexe muito com a equipe, ele causa muitos danos nos profissionais e vai passando, e aquele dano está lá, aquele processo, aquele estresse traumático vai ficando lá. E a gente, para não ter um impacto tão forte, para a gente poder sensibilizar e trabalhar com a equipe, a gente começou com um evento que não trouxe óbito, apesar de ter sido grave, porque eu considero uma evasão uma coisa muito grave, né? É muito sério quando o paciente diz, eu vou me embora porque aqui eu estou desassistido. Isso é gravíssimo, mas a gente conseguiu trabalhar, porque... Só que o que a gente fez? A gente, voltando aqui... Nós mostramos para a equipe como era, o que a gente estava fazendo, que a gente tinha um evento, eles entenderam que era um problema e que a gente precisava, até aqui está como investigação mesmo, a decisão de investigar, mas isso foi bem trabalhado com eles, aí nós colocamos aquele fluxo, né, que a gente faz, e todo mundo sabe. Coletamos dados, que a gente ia fazer a determinação da ordem cronológica, depois a gente ia identificar os fatores contribuintes, identificando depois a gente elaboração das recomendações juntos. A gente fez isso com a participação de todo mundo. Então, era técnico, enfermeiro, fisioterapeuta, médico, inclusive, tá, gente? A gente conseguiu entrevistar e conversar com vários médicos, inclusive, não foi só com um, não. E de uma forma foi bem, bem tranquila. Só um dos colegas que não gostou muito, deu se sentiu invadido e tal, mas talvez a gente não, com essa pessoa a gente não soube abordar adequadamente, porque com os outros a gente não teve problema nenhum, não. Aí, a partir daí, a gente mostrou para eles o que a gente estava fazendo e como era o fluxo. E aí nós fizemos o Ishikawa. Eles foram falando, tudo que está escrito aqui nesses papeizinhos coloridos, aqui não tem significado nenhum, o colorido era só para ficar melhor para a visão mesmo, não tem assim, amarelo isso, verde aquilo, não, foi só... Então, a gente ia anotando e eles é que foram falando cada coisa que eles achavam, eles é que determinaram, então foi muito rico. Isso tudo aqui foi feito, acho que foi dito pela equipe. Depois nós montamos... demora para tomar uma decisão, eles determinaram isso. Não fui eu que disse, porque eu não estava lá na hora. Eu não cheguei e fiz a entrevista e disse, não, gente, isso aqui aconteceu, isso. Não foi assim. Depois da entrevista feita, a gente elencou, a gente fez a linha do tempo, né, toda a ordem cronológica, aí a partir daí a gente passou para eles e eles foram elencando todos esses fatores que eles mesmos identificaram, tanto quem estava envolvido no evento, como quem não, porque aí tinha liberdade de participar também, porque ideias boas sempre são bem-vindas, né? E no final, a gente fez o plano de ação, acho que é o próximo, né? Que também foi, ele está incompleto, mas assim, isso aqui depois a gente completou, porque eu não tenho mais o cartaz dele todo, e aí eles foram colocando o que a gente foi ajustando, lógico, aquela coisa assim, a farmácia demora, quando eu chego lá me trata mal, essas coisas a gente foi tirando, obviamente, né, porque a gente sabe que vem de tudo, né, e aí a gente colocou, mas assim, foi muito pouco, porque quando eles começam a entender isso aqui, a participação, nós todos sabemos disso, quando a gente pode participar de uma coisa e ver que tem uma vontade, né, de mudança, de melhoria, aí você consegue ter um pouco mais de participação, mesmo às vezes daqueles mais resistentes. Aí, assim, o que a gente está trazendo aqui hoje é só para um exemplo porque no nosso entendimento, não adianta o núcleo fazer, ou o enfermeiro,
que está na coordenação, ele monta lá um plano de ação, tá tudo bem, ele vai fazer, vai ter uma outra coisa que ele vai conseguir, mas ele às vezes consegue uma adesão durante uma semana, logo depois que o evento aconteceu, né? Na segunda semana começa a ficar mais ou menos, terceira semana já esqueceu. Ainda que esteja escrito, ainda que esteja protocolado. Porque eles não participaram daquilo ali, fica mais uma ordem vinda de cima, mais uma coisa chata para a gente fazer, e a gente sabe que todo mundo tem muito trabalho na assistência. E quando a gente participa, é parte daquilo ali, eu acredito nisso. Eu acho que nós todos aqui acreditamos muito nisso. E quando a gente é parte do processo, a gente tende, inclusive, a cobrar do outro. Né? A gente, poxa, estou aqui fazendo e você não vai fazer por quê? Né? Então, isso é um processo aí que... E dá para ser feito. A gente fez isso e sem peso, levava lanche, contava umas piadas no meio do caminho... E para poder se tornar uma coisa leve, né? A coisa tem que ser séria, mas leve, né? Quando a gente faz esses treinamentos, né, sobre metodologia, protocolo 1, protocolo 2, né, com atualização, a gente vê, assim, qual que é o melhor método, né? É aquele que você domina, aquele que você consegue se aprofundar, né? Então, o profissional do núcleo, ele tem que falar, olha, vou escolher espinha de peixe, calma, né? Então, vou me aprofundar, vou me desdobrar nessa funcionalidade, na aplicação desse método, né, para a gente conseguir entender melhor. E é interessante a fala da doutora Sandra, inclusive o novo conceito, né, de segurança do paciente da OMS, ele já traz até aqui, o grande, eu não iria me arriscar, né, a trazer aqui. Mas tem uma parte, né, que ele traz. Reduzir riscos de forma consistente e sustentável. Né? Dentro do próprio conceito de segurança do paciente, a gente já traz essa prerrogativa, né? Que eu tenho que implementar um plano de ação, isso tem que durar, né? Isso não pode ser uma coisa de uma semana, que no próximo mês essa ação ela já tenha se perdido no texto, né? Isso. E se o evento continua acontecendo, né, e se ele repete, mesmo depois das ações, a gente precisa parar, rever, né? Isso acontece muito, né, eu acho, né? A gente, apesar de ter feito, às vezes faz análise, faz plano de ação, e os eventos continuam, os mesmos eventos continuam ocorrendo, então algo tem que chamar a nossa atenção também, né? Sim. Eu acho E entender também que nós temos ações fracas, ações fortes e ações intermediárias. E muitas vezes, o que eu vejo na minha realidade, né? Todo mundo quer fazer só treinamento, que é uma ação fraca. E aí, treinamento muitas vezes não muda o evento, não muda a cultura e não vai resolver seu problema. Então, às vezes, por isso que eu gosto de ver o Itaú. O processo que está errado. Você vai treinar sobre o mesmo processo que é ele, continua do mesmo jeito. você não mudou nada. Eu gosto de Itaú porque assim, é uma ferramenta simples e você vê realmente o que foi que contribuiu para aquele evento, né? Então, às vezes, é mais simples de fazer. Claro que um método só, às vezes, não responde a nossa pergunta do evento adverso. Então, sempre a gente tem que ter outros métodos ali nos auxiliando, faz versões, 5 porquês, esticala, né? Protocolo de Londres, então a gente pega tudo, dependendo do tema, depois aí depende, né, do evento, são ferramentas um pouco mais complexas, robustas, mas às vezes ela vai te ajudar realmente a chegar ali no que é uma ação forte para aquele tipo de evento. Né? Isso é muito interessante, como o Renato falou, usa aquilo que você domina, né? Porque vou usar um FMS eu não domino, então talvez não vai sair, não vai dar legal, né? Não vai ter o resultado esperado também. Pessoal, bem bacana. Caminhando para o nosso último tópico, acho que só aumentar aqui, um minutinho. Ok. A gente vai para a questão que a gente acabou falando diversas vezes, né? Que é como trabalhar cultura justa nas instituições. Tendo isso, é uma coisa que eu acho interessante, eu acho que o Agarran tem uma experiência bacana, né? Porque o Agarran ele tem um método é uma instituição pública, né? Ele tem um método de avaliação de cultura, né, Janine? Então, vocês fazem uma avaliação, acho que é a cada 2 anos, né? Cada 2 anos. E a gente observa que a gente fala muito de cultura justa, mas às vezes a gente observa instituições que elas não se preocupam em ter uma metodologia para avaliar isso, né? Então, se a gente quer trabalhar gestores com cultura,
né? Mas eu preciso, pelo menos, mostrar para ele, demonstrar que, olha, na sua instituição, né, a gente tem esse problema, a gente aplicou esse questionário, esse instrumento, então a gente observa aqui uma oportunidade de melhoria para a gente trabalhar a cultura de segurança do paciente, inclusive começando pela gestão, né? Trazendo essa discussão. Então, eu acho que ter metodologias de avaliação, ela é um instrumento valioso para a gente começar a trabalhar a cultura dentro da instituição, né? Para mostrar onde a gente vai começar. Para mostrar onde a gente vai começar, né? A cultura de segurança, primeira coisa, eu preciso saber qual a cultura da minha instituição, né? Às vezes a gente quer implementar a segurança, mas a gente nem sabe como nós estamos hoje como hospital, como equipe, como setor. Então, assim, a avaliação da cultura agora a gente está fazendo pela Anvisa, antes a gente não tinha, né? Desde o ano passado, se eu não me engano. Então, esse ano eu acredito que todos os estabelecimentos aqui do DF, né, Rafael? Participa, vamos lá, gente. Eu sei que é difícil, eu estou ralando para fazer esse questionário aí. Até porque, assim, eu e o Renato participamos da Câmara Técnica do CONAS, né? E, assim, um tanto que o DF está evoluído em alguns pontos relacionados à segurança do paciente. Eu tenho muito orgulho e a graça, né? Muito ao trabalho também da gerência de risco, né? Da gente mandar, né, 100% dos hospitais, fazer autoavaliação, tudo isso. A questão da investigação dos eventos que a gente vê outros estados, né, Renato, que nem fazem ainda, dos eventos graves, dos óbitos. Sei que a gente ainda tem muito a melhorar, mas nós estamos caminhando junto, isso que eu acho legal, aprendendo junto, errando junto, chorando junto e evoluindo junto. E aí, a questão da cultura justa nas instituições hoje, eu acho que tem sido assim, uma grande sacada, assim, porque a gente ficava muito da cultura não punitiva, e aí as pessoas acham que podem fazer tudo, né, sem ser punidas dentro da instituição. Então, a cultura justa, ela vem trazer a responsabilização dos responsáveis, e a gente sai daquela coisa que ninguém vai ser punido totalmente, claro, que o foco do núcleo de segurança, né, uma cultura não punitiva, não estamos achando culpado, mas existem situações e atos que são intencionais. Então, atos intencionais, né, são atos que a pessoa tem intenção e até a definição, né, de evento adverso é justamente isso, né? Se é algo que não foi intenção. Então, a gente quando vai investigar um evento, eu sempre pergunto assim, se fosse o melhor profissional, o evento ia acontecer? E aí ela fala, ia acontecer. Então, o problema realmente está relacionado ao processo, não está relacionado a pessoas. Mas algumas vezes a gente se depara com alguns eventos que o profissional, ele sabia que tinha protocolo, ele sabia que tinha aquela norma e ele burlou aquilo, ele não cumpriu aquilo, então a gente entende que é um ato intencional. Né? Então, a cultura justa, eu trouxe até o algoritmo também, depois a gente vai estar, né, disponibilizando para vocês. Existe um algoritmo para quando um evento chega para a gente, eventos mais delicados, inclusive a gente tem certa dificuldade de entender esse evento. Então, a primeira pergunta é se a ação foi intencional ou não, se esse indivíduo, né, estava doente, estava com algum problema, estava sob efeito de medicamentos, esse colaborador, ele foi treinado, ele tinha protocolo em mãos, ele sabia, existe um protocolo institucional, então tem documento disponível para ele consultar, como foi o treinamento, né, desse colaborador, e aí a gente vai conseguir saber se foi um ato intencional desse indivíduo ou se não, se realmente foi um problema relacionado ao processo. Então, acho que a gente também vai se ajustando, né, com as coisas novas que vão aparecendo relacionadas, né, à segurança do paciente. E os núcleos, agora, eu acho que a gente precisa também introduzir a cultura justa para dentro dos nossos núcleos de segurança. Porque, às vezes, a pessoa chega, nossa, mas eu notifiquei esse evento grave, você não fez nada, ninguém foi punido, não aconteceu nada. Então, a gente traz, né, hoje a gente está aqui introduzindo a importância também da cultura justa dentro dos nossos estabelecimentos, lembrando que
Todos os profissionais têm sua atribuição de acordo com a sua categoria profissional, então a gente sabe o que é imprudência, o que é imperícia, né? O que é um ato omisso, negligente, violação. Então, se o profissional ele violou, ele fez aquilo consciente, então, infelizmente, igual aquele que não foi intencional. Exatamente, senão eu estou sendo injusta, né? Então, é trazer essa cultura de responsabilizar o indivíduo de acordo com o ato, né? Ou a ação, ou processo que ele fez. É isso mesmo. É bem difícil, mas precisa, né? Para a gente caminhar. E, pessoal, alguma pergunta, alguma consideração? Tem alguém aqui com a mãozinha levantada? No chat? Não? Então, agora a gente vai passar por uma experiência exitosa que aconteceu, né, na GRC, no Hospital Regional da Ceilândia. A Muriel vai apresentar para a gente. Eu vou parar aqui minha apresentação. Muriel, você está conseguindo me ouvir? Tô conseguindo. Você consegue? Só que os BO, a gente está em reunião, meu filho, os BO vão acontecendo, né? Não para, não. Você quer compartilhar a tela? Ai, gente, eu não preparei nada, não. Eu vou no gogó mesmo. Fique à vontade. O microfone é Gente, seu. eu sou Muriel, e aí eu sou farmacêutica. Cara, mas eu não sou nada assim, entendeu? Tipo, a galera é especialista em segurança do paciente, sei o quê, não sei o quê. Eu vim com a cara e com a coragem mesmo. E aí, nos meus primeiros 6 meses de chefia, aconteceu um evento aqui no hospital. Um erro de lateralidade. E aí, esse evento aconteceu, e aí a Fábio falou, você vai ter que fazer um protocolo de Londres. Aí eu comecei a ter tique, né? Assim, porque o que diabo é protocolo de Londres? Aí fui ler o artigo. Falei, cara, que bosta, né? Vou ter que conversar com uma galera para fazer isso aqui. E eu com essa minha cara, assim, que ninguém respeita, com um jeito que ninguém respeita menos ainda, eu não vou ter crédito nenhum com ninguém nesse lugar. E aí demoramos um tempo, porque assim, querendo ou não, foi o nosso primeiro Londres, e eu ainda tive que convencer a minha equipe a dar a cara para bater também, né? Porque é muito fácil você falar, tipo, vou dar minha cara, mas e a sua equipe vai ter que dar a cara dela também. Então, foi um processo com a equipe de tipo, Maria, mas a gente não deveria fazer isso. Eu falei, gente, vamos lá. Se bater a porta na nossa cara, é isso, a gente toma um café depois e segue. No lugar do café, eu falei cerveja, tá, gente? O café era só meio polido mesmo. E aí a gente foi conversando. E assim, aquela parte que eu falei das lideranças, gente, infelizmente, na secretaria a gente sabe das lideranças, elas acabam não sendo tão fortes como a gente precisa. Então, na maioria das vezes, a gente está sozinho. A gente tem que dar a cara para bater mesmo, infelizmente. Porque só do líder ele não te atrapalhar já é ótimo. Não boicotar o seu serviço já é incrível. Entendeu? E aí a gente começou a conversar com o supervisor do centro cirúrgico. Hoje a supervisora do centro cirúrgico é minha melhor amiga, notifica tudo que acontece no centro cirúrgico, inclusive queixa técnica, ela é tipo campeã. E aí ela foi me contando. E eu, como farmacêutica, eu nunca trabalhei no centro cirúrgico. E eu também nunca tinha trabalhado na assistência, eu sou farmacêutica de indústria. E aí eu começava a fazer umas perguntas muito bestas, assim, bem idiota mesmo, de pessoa que não entende do rolê. E aí ela foi tendo esse acolhimento comigo. E aí a gente conversei com ela, conversei com a equipe, ela é uma supervisora muito massa, que a equipe reconhece ela como uma liderança forte. Então, eu já comecei, eu falei, ok, temos um apoio aqui dá para eu caminhar. E aí, fui seguindo com a Shirley. E aí, quando a gente foi conversar com os médicos, a minha sorte é que o supervisor da ortopedia também é massa, sabe? Então, ele já me deu, não, a gente pode vir conversar. E aí, ele acionou o médico, né, o staff que estava no dia. Bicho, eu sei que a galera começou a enlouquecer, assim, sabe? Como se eu fosse o Ministério Público. Que eu estivesse ali para auditar tudo. Aí chega eu,
com essa minha cara, né? Um vestidinho, que eu sou de vestidão, parecendo uma senhorinha, e minha sapatilha. Aí ele já olhou assim para mim e falou, tipo, essa criança que vai conversar com a gente? Só que eu não fui besta, eu levei a minha amiga física, que tem 15 anos de UTI, né? Que é aqui desse núcleo também. Falei, olha, pelo menos qualquer coisa eu jogo para ela e ela mata nos peitos também, né? Porque aqui a gente vai dividindo, divide a lapada. E aí ele começou, no início ele estava tipo duro assim, sabe? Você vê pela postura da pessoa que ele estava completamente protegido. Então assim, as pernas estavam cruzadas, os braços estavam cruzados. E aí eu falei, e aí, Doc? Como estamos? Já na intimidade, né? Achando, falei, cara, vou ter que usar o meu jeito ao meu favor, não vai dar certo. E aí eu acho que eu quebrei as pernas dele na hora que eu falei do tipo, Doc, a gente está no mesmo barco. A secretaria não vai melhorar. É nós por nós. Ou a gente trabalha nós aqui junto para melhorar os nossos eventos, melhorar os nossos processos. Ou esse tipo de coisa vai continuar acontecendo. Porque lá em cima, a galera tá de boa. Aqui que a gente está sofrendo as consequências. Então, aqui é nós por nós. E aí? Aí ele já deu uma engolida seca, né? O supervisor, eu acho que não esperava, tipo, esse pé nos peitos, assim, de uma vez, sabe? E aí a gente começou a conversar sobre processos, as possíveis falhas que estavam. E aí hoje eu tenho, a gente já tinha, né, os quadros nos centros cirúrgicos, e esse médico é um médico exemplo que faz toda a marcação de lateralidade, que inclusive cobra dos residentes a marcação. Esse final de semana ele deu curso de OPME para toda a equipe do centro cirúrgico, para enfermeiro, para técnico, passou peça. Então a gente, depois desse evento, a gente começou a ter mais abertura, a entender que o nosso papel lá não é tipo o Ministério Público ou nada, mas entender que é Ceilândia e é nós por nós. Ou a gente trabalha junto e faz as coisas acontecer juntos, porque senão, se depender de cima, não vai. E assim, eu sei que parece meio pessimista eu falar isso, mas, gente, eu acho que isso faz você estar no mesmo barco da pessoa, sabe? Isso faz você ter empatia. Porque a gente teve o Dia Mundial de Higiene das Mãos, e aí as pessoas queriam matar a gente, né? Porque não tinha álcool, a Ipanema tinha recém assumido, então assim, não tinha álcool e não tinha nem sabonete para lavar as mãos. Como que eu vou fazer uma campanha de higienização? Então eu já chego falando, galera, a gente faz o que dá, a gente faz o que dá com aquilo que a gente tem. Vamos, se não tem sabonete, higieniza com álcool. Vamos melhorando do jeito que dá para a gente fazer, entendeu? Porque é nós por nós. E aí a galera começou a comprar muito esse discurso de que a gente tem que fazer o melhor com aquilo que a gente tem. Então, assim, depois disso eu comecei... Gente, eu fui até bem recebida nos locais para fazer higiene de mãos. Eu e meus balões, minhas coisas, tudo. Então, assim, eu acho que primeiro é o acolhimento, sabe? Você precisa estar no mesmo nível da pessoa. E aí a gente tem... O núcleo, ele é muito embrionário ainda. Mas eu sinto que a gente tem seguido forte juntos, unidos, leais uns com os outros, para conseguir manter... para tentar manter o nível de eficiência, né? Bacana, Bruno. Eu acho que essa empatia, né, que a gente falou aqui, ela de fato nos auxilia muito, né, nessa condução. Bacana, bem legal. Vocês querem colocar o... Ou a gente pode abrir para... Pessoal, alguém tem alguma contribuição, alguma pergunta para fazer? Quer colocar aqui no chat? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só a Rafaela, ela vai falar um pouquinho para a gente. Só segura aqui. Aí, né? Desconectar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Muriel, obrigada pela sua
partilhar aí a sua experiência. E é isso, às vezes, muitos de vocês têm oportunidade de ter feito um curso, ter feito uma especialização, ou ter mais habilidade com ferramentas aí de gestão de risco e segurança do paciente, outros não. Às vezes a gente vai cair mesmo de paraquedas aqui, né, na segurança do paciente. E mesmo assim a gente precisa estudar. Até quem já é capacitado, a gente precisa continuar se capacitando, e cada evento que chega, cada experiência é um novo aprendizado para todos nós, para essa equipe inteira. E a gente sabe que vocês trabalham muito, que vocês são poucos e com muitas coisas para fazer, né? E aí a gente tem até percebido, nessas últimas ouvidorias que a Vigilância Sanitária tem recebido, algumas são ouvidorias mais graves, envolve óbito, envolve eventos graves, e outras eventos mais simples, né? Às vezes é evento até leve, assim, de dano leve. Mas a gente tem chegado junto desses núcleos de segurança do paciente para entender melhor todo o processo de investigação que vocês estão fazendo. E o que a gente percebeu nas reuniões que nós fizemos assim, individualmente com alguns hospitais esse ano, é que às vezes vocês fazem muito dentro do processo de investigação, e na hora de retornar essa documentação comprobatória para a gerência de risco, falha em colocar tudo aquilo no papel. Principalmente as investigações mais complexas, de eventos mais graves e de óbitos que envolvem muitas etapas. Às vezes vocês fazem muitas coisas, fazem reunião, fazem entrevista, levantam várias hipóteses, e na hora de colocar aquilo no documento a gente não consegue enxergar o que vocês fizeram, não consegue enxergar todo esse trabalho. E aí numa reunião a gente consegue esclarecer, vocês conseguem nos comprovar determinadas coisas. Então, atenção na hora de vocês estarem documentando todas essas questões quando tiver que passar algo para a vigilância sanitária, porque uma coisa é nós olharmos aqui nos olhos dos outros, né? Eu olhar no seu olho, você está me explicando o seu trabalho, o seu processo de investigação, e outra coisa é eu pegar o seu documento para ler. O seu documento precisa me dizer exatamente o que você fez, o esforço que você colocou ao se debruçar, né, que a sua equipe toda teve ao se debruçar em cima daquele evento, que você mobilizou uma unidade toda, que você envolveu lideranças chaves, gestores, profissionais da assistência, e que às vezes a gente não consegue ver dentro das documentações. Então, uma das coisas que nós gostaríamos de pontuar isso com vocês é exatamente isso, para chamar a atenção de vocês na hora de documentar tudo isso, né? Porque é um processo bem complexo, né, doutora Sandra? A gente, das últimas 3 reuniões aqui que fizemos com alguns hospitais, nós percebemos isso de uma forma, assim, muito, muito forte. Então, atenção na hora de documentar tudo isso. E a gente pede também que o mesmo discurso que às vezes a gente usa lá com o profissional da assistência, para ele se desarmar, para ele não levar para o pessoal, para ele não levar para o punitivo, a gente está tendo que fazer esse discurso com vocês, em muitos dos casos, né? E se deparando com núcleos de segurança totalmente na defensiva. Então, pessoal, não tem nenhum evento adverso que chegue aqui que não tenha sido identificado uma oportunidade de melhoria e uma falha. Por mais que no fim da sua investigação você veja que aquele óbito não teve relação com a assistência diretamente falando, nesse processo de investigar, você vai sim descobrir falhas relacionadas com o processo do cuidado que esse paciente recebeu, né? Você vai identificar oportunidades de melhoria que precisam aí de uma tratativa, que precisam estar no planejamento de vocês. Então, abram também o coração para esses eventos, né? A vigilância é o nosso papel aqui também, pedir todos esses esclarecimentos e verificar que, de fato, o serviço está se movimentando para que eventos semelhantes não aconteçam. E, infelizmente, se a gente não conseguir ver esse esforço no papel, no documento, eu digo no papel, eu digo o que chega para nós, né? A gente espera que, efetivamente, isso esteja sendo executado. É difícil também a gente reconhecer o que vocês estão fazendo se não tiver tudo muito, muito, muito claro para nós, tá? Então, se atentem com essa parte e abram o coração para os eventos todos que vocês têm, né, investigado aí para responder para a gerência de risco. Vocês querem compartilhar mais alguma coisa?
Abram os microfones, não? Quer dar uma palavrinha final aí, Renan? Acho que eu agradeço o convite da Gerisa, né? Acho que esses diálogos eles são extremamente importantes, enriquecedores. E quando a gente está no núcleo, né? Às vezes tem essa situação onde a gente entra, assim, às vezes sem experiência ou começando a formação. Então, esses momentos são extremamente enriquecedores. A gente consegue ouvir o outro, consegue ouvir o que deu certo, né? Então, acho que vamos manter essas participações. A gente sempre tem boas participações aqui, né, Bela? Então, agradeço muito o convite. Sempre que formos convidados, estaremos aqui. A gente agradece muito aí esses profissionais maravilhosos que nos apoiam sempre, em estar aqui doando um pouco do tempo e da experiência de vocês, né, doutora Sandra, Renato, Cíntia e Janine, obrigada. E a gente agradece vocês também pela participação. Espero que a primeira parte fique gravada também, que a gente mandou gravar tudo, acho que vai dar certo. E aí a gente disponibiliza para vocês lá no nosso canalzinho do YouTube. E a lista de presença está no chat. Tem mais alguma coisa aí no chat, Mari? Está no chat, vocês assinem, por favor. Tá certo? Obrigada, então, e até a próxima.